nós temos o acadêmico Francisco George Magalhães de Oliveira. Nosso querido acadêmico George Magalhães, de número 33, staff da Clínica Médica do Hospital Geral de Fortaleza, professor de epistemologia médica da Faculdade Cristo, ex-preceptor de doenças infecciosas e clínica médica, respectivamente, nos hospitais São José e Universitário Walter Cantídio. Assim sendo, eu passo a palavra para o presidente da mesa, o acadêmico Francisco Flávio Leitão de Carvalho. Uma boa sorte para todos no evento. Boa tarde a todos. Eu queria ganhar tempo minimizando os agradecimentos bondosos do presidente desse congresso e da perda que nós tivemos de 12 minutos pelo atraso da doutora Yamaguchi. Então, entrar logo, chamando logo a primeira conferencista, a doutora Mônica Façanha. A doutora Mônica Façanha é professora titular de doenças infecciosas da Faculdade de Medicina da UFC, é doutora em farmacologia pela UFC, mestre em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem residência em clínica médica no Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro e é médica aposentada do Ministério da Saúde. É uma alegria ver estar aqui presente essa guerreira, minha colega de magistério na Faculdade de Medicina, colega também do Comitê de Ética do Hospital das Clínicas. Por favor, doutora Mônica, você está com a palavra. Boa tarde. Eu fui convidada para falar sobre tratamento, em substituir o professor Ronald Pedrosa, que não pôde vir, e combinei com os organizadores que nós falaríamos principalmente dos cuidados iniciais até o encaminhamento para a hospitalização, porque COVID é uma doença onde 80% a 90% dos pacientes têm quadros leves e que não precisam de hospitalização. Então, o que a gente precisa, na verdade, é acompanhar esse paciente e detectar aqueles 10%, 15% que vão precisar de hospitalização. Então, por favor, você passa o próximo. Então, o roteiro que eu propus é a gente ver o que a gente aprendeu, quando a gente suspeitar de COVID, como confirmar, o que orientar na primeira consulta, riscos e sinais associados à necessidade de acompanhamento mais frequente, quando solicitar exames complementares, o que acontece nesses 5% a 10% que ficam graves e quais são os tratamentos que estão sendo propostos. Passa, por favor. Bom, então, dentro do que a gente aprendeu, né, COVID é uma doença infecciosa desencadeada por coronavírus e detectada em 2019, daí o nome, né, doença infecciosa pelo coronavírus, e de 2019, porque já tínhamos tido outros coronavírus responsáveis por doença grave, inclusive. E um caso típico de COVID inclui febre, dor de garganta, fadiga, tosse e dispneia, combinados com exposição recente. Então, isso é o caso típico, né? Então, evoluindo, apenas 5% a 10% evolui para um curso de doença grave que pode ameaçar a vida. Então, assim, o que a gente vê procurando hospital, na fila do hospital, esperando pela UTI, todo esse transtorno que a gente tem visto no sistema de saúde é causado por 5% a 10%, em alguns lugares chegou um pouco mais, mas também depende da nossa capacidade de diagnosticar os casos mais leves. E os que evoluem para o óbito, mais ou menos 2%, que também vai depender da nossa capacidade de resposta e de apoio ao paciente, né, de cuidados que a gente tem disponível para diminuir esse índice de letalidade. Ainda não tem tratamento antiviral eficaz, específico e acessível, existem vários estudos, né, existem várias propostas de estudo, a racionalidade para determinados medicamentos que atuam nos receptores ou que atuam em algum lugar da fisiopatogenia
do vírus e do sistema imune, mas, assim, definitivamente acessível, né? A gente tem ainda poucas alternativas. E o cuidado padrão se compõe das medidas de suporte, né? Ventilação, oxigenação, que é alguma coisa que a gente evoluiu muito nesse ano e pouco de doença, né? Gerenciamento de fluidos, que continuam sendo as principais os principais pilares do tratamento da grande maioria dos pacientes. Pode passar? Então, assim, o que a Organização Mundial de Saúde define como um caso suspeito, né? Então, um caso suspeito é um indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado pelo menos por 2 dos seguintes sinais ou sintomas: febre, mesmo que seja só o paciente dizendo que estava se sentindo febril, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos, né? Também é incluído como um caso suspeito um doente com qualquer doença respiratória aguda e que tenha estado em contato com um caso confirmado ou provável de Covid-19, né? E contato esse contato é aquele que você está a menos de 1 metro de alguém sem proteção, sem máscara, né? Ou ter tido contato físico, né? E com risco de ter levado o vírus às suas mucosas. E esse contato tem acontecido nos últimos 14 dias, nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas. E a outra definição de caso suspeito é um doente com infecção respiratória aguda, grave, com febre e pelo menos um sinal ou sintoma de doença respiratória, por exemplo, tosse ou falta de ar, tosse ou dispneia, e que requeira hospitalização, e que isso esteja na ausência de um diagnóstico alternativo que explique integralmente a apresentação clínica que esse paciente está tendo. Então, síndrome respiratória aguda grave, se você não tem uma outra etiologia, e estando a gente em epidemia, né, você tem que pensar em Covid. Pode passar. Então, o exame que confirma, né, é o teste molecular. O teste molecular positivo para SARS-CoV-2, né, é o que vai confirmar o diagnóstico. Pode passar. Então, assim, uma vez que você suspeite o caso, você tem um caso suspeito, as primeiras medidas são tomadas como caso suspeito. Então, na dúvida, você está na dúvida se é ou se não é, se comporta como se fosse, né? Então, indica o isolamento, se for possível, num quarto separado, um quarto que tenha ventilação, que possa entrar luz, né, e que o paciente possa ficar lá e que as pessoas não fiquem transitando, né, e pelo menos não fiquem próximos desse paciente. Que se precisar se aproximar, tanto o paciente quanto a pessoa que vai se aproximar, usar máscara e ter o cuidado de higienizar as mãos depois, né? Quando tem alguém doente em casa, é frequente que vá visita, é frequente que as pessoas em casa dêem mais atenção, cheguem mais perto, então, reduzir esses contatos, né? Reduzir os contatos com as pessoas que moram na mesma casa e reduzir o contato com visitas, para que não passe a doença para outra pessoa. Usar máscara, se a menos de 1 metro de distância das pessoas, isso com certeza, né? Os cuidadores precisam usar equipamento de proteção individual, então, quem vai ser o cuidador daquele paciente, né, daquele doente, precisa usar não só uma máscara de pano comum, mas uma máscara, pelo menos uma máscara cirúrgica que protege mais, né? Se o paciente está tossindo muito, se o paciente está usando oxigênio em casa, usar uma máscara N95, né? E aí, nesse caso, proteger o cabelo, botar a touca, botar o avental, para que aerossóis que, porventura, sejam produzidos não cheguem ao cuidador, né? Higienizar as mãos, sem dúvida, e vacinação logo que possível e que disponível. Deixa eu passar. Bom, então, assim, o que é que se tem feito nesses casos para o tratamento, né? Então, assim, se o paciente tiver febre, antipirético, paracetamol ou dipirona, não há necessidade de antimicrobianos, a não ser que haja suspeita de infecção bacteriana. Então, você está na dúvida se o paciente tem uma infecção bacteriana
Se aquele quadro é por uma infecção bacteriana, você vai usar o antibiótico. Se não, o antibiótico vai ser inútil, porque os antibióticos, os medicamentos antibacterianos, normalmente, não vão ter efetividade nenhuma sobre o vírus que está produzindo a doença. É importante o diagnóstico diferencial, então, nós estamos na época de ter dengue, né? O professor Igor já comentou isso de manhã. Então, é importante que se faça o diagnóstico diferencial, porque dengue vai ter também febre, dengue vai ter também mialgia, dengue vai ter também cefaleia, né? E aí é importante, se há essa possibilidade de ser dengue, fazer o diagnóstico diferencial. É muito importante que o paciente mantenha os tratamentos das doenças crônicas, né? Covid é uma doença que faz com que algumas doenças crônicas do paciente fiquem desequilibradas, né? Então, assim, é importante que o paciente mantenha sua medicação para diabetes, mantenha sua medicação hipertensiva, né? Para que não complique as suas doenças já pré-existentes. Manter a hidratação, sem dúvida, né? Então, assim, doença viral, você tratar com água é muito bom, né? Hidratar o paciente. Repouso com retorno gradual às atividades. Então, assim, não é porque passou a febre que volta logo a fazer tudo que fazia antes, né? Tem que ser devagar e dentro das limitações tem que entender que durante alguns dias a pessoa ainda vai ficar indisposto, ainda vai ficar com moleza, ainda vai ter mialgia, né? Então, é importante que o retorno às atividades seja gradual e, como a professora Nisa acabou de falar, o apoio psicológico é muito importante, né? Então, assim, é importante que a gente procure ver quais são as necessidades que a pessoa que está doente está tendo, as necessidades que os familiares estão tendo, né? Que às vezes os familiares também precisam desse apoio, né? É muito desagradável você se sentir isolado das pessoas de quem você gosta, né? Você não poder se aproximar, você está lá doente e ainda mais você não pode receber as suas visitas, os seus amigos, as pessoas que lhe dão o seu apoio, a sua rede social, né? Então, mas isso a gente tem que compensar de uma outra forma, para que esse distanciamento físico não seja um distanciamento de fato, e a pessoa não vai se sentir mais doente, né, pelo fato de estar com a infecção transmissível, né? Pode passar. Então, assim, como que a gente vai fazer para que a gente tenha certeza, ou pelo menos para a gente detectar facilmente se o paciente não está piorando, né? Se a gente pode manter esse tratamento bem expectante, bem pouco invasivo, né? Então, assim, a gente vai ter que dizer para o paciente que ele preste atenção se vai aparecer alguma desses sinais de piora, né? Então, assim, o paciente começou a ter dor torácica, né? Então, por que ele teria dor torácica, né? Então, ele estaria fazendo uma infecção secundária, né? Uma pneumonia associada, né? Ele estaria fazendo uma embolia pulmonar, né? E comprometendo ainda mais o pulmão, uma embolia pulmonar de maior monta. Ele estaria comprometendo com o processo inflamatório a área peripleural, próxima da pleura, e por isso estava tendo dor torácica. Ele está tendo dor torácica porque teve comprometimento miocárdico, então é importante, dor torácica é um sinal de que o paciente pode estar piorando e ele precisa saber que se ele tiver dor torácica, ele precisa procurar o seu médico, procurar o sistema de saúde. Outra coisa é o aumento da frequência cardíaca ou da frequência respiratória e dispneia, né? Ou dificuldade de respirar em repouso ou só pelo fato de falar, né? Então, isso pode significar que aos mínimos esforços ele está tendo hipoxemia, né? Então, isso é uma coisa que o paciente precisa saber, né? E seria muito interessante que se ele pudesse ter uma tabela onde ele tivesse uma coluna com a temperatura,
uma coluna com a frequência respiratória, uma coluna com frequência cardíaca. E se ele tiver um oxímetro, uma coluna com a saturação, que ele pudesse fazer esse controle 3, 4 vezes por dia e escrevesse lá do lado o que ele estava sentindo quando ele fez essas medidas, para que se tenha uma noção evolutiva de como é que ele está se comportando. Isso é mais importante nos pacientes de maior risco, mas isso é uma forma de acompanhar e detectar precocemente o que pode estar acontecendo. Então, o aumento da frequência cardíaca é outro. Pode voltar, por favor. Você podia voltar, por favor? Está indo muito rápido. Para frente, mais um. Pronto. É o anterior, pronto. Então, aumento da frequência cardíaca, palpitações, confusão, alteração do estado mental, né? E a saturação abaixo de 95 são informações que o paciente precisa ter, né? E ele, de preferência, registrar para entender se ele está piorando ou não, se ele precisa procurar a assistência médica mais precocemente ou não, né? Essas informações, a gente precisa pedir que o paciente acompanhe, o paciente que está em casa. Pode passar o próximo. Pronto. Então, assim, quem são os pacientes que a gente tem que se preocupar mais? São os pacientes com 60 anos de idade ou mais, os pacientes hipertensos, os pacientes diabéticos, né? Aquelas pessoas que já têm doença cardíaca, as pessoas que têm demência, né? As pessoas com transtorno mental, aquelas com doença renal crônica, imunossupressão, inclusive por HIV, as pessoas que têm obesidade e as pessoas que são portadoras de neoplasias malignas. Pode passar. Olá, passe. Tudo bem. Então, assim, quais são os exames que a gente precisa solicitar para acompanhar esses pacientes, né? Então, o paciente geralmente procura o atendimento, né, próximo ao 3º dia de doença. Então, nesse período, você pede o PCR, o RT-PCR, para confirmar o diagnóstico. E, em geral, se solicita hemograma, TGO, TGP, LDH, bilirrubinas, dedímero, PCR, para verificar como o paciente está. Mas isso aqui não é obrigatório nessa fase. Não se espera que tenha alterações maiores de dedímero, de PCR, TGO, TGP nesse período. O mais importante aqui é o hemograma, exatamente para definir mais um quadro bacteriano e um quadro viral. E se o quadro for leve ou moderado, o importante é por volta do 6º dia, que é quando as complicações aparecem, né? Os primeiros 5, 6 dias são mais relacionados à replicação viral e as complicações da COVID vão aparecer na 2ª semana de doença, por volta do 6º e 7º dia. Essa é a evolução mais frequente, né? Então, nesse momento aqui, é importante, se o paciente piorou, se ele voltou a ter febre, ou se ele continua tendo febre, se ele teve qualquer uma daquelas manifestações de palpitação, de dificuldade de respirar, aumento da frequência. Então, é muito importante que a gente faça os exames para acompanhar o paciente. Então, aqui, ó, piora da febre, taxifegmia, taquipneia, dispneia, piora dos parâmetros laboratoriais. Então, nessa situação aqui, em geral, se faz a tomografia de tórax. Nos primeiros 5 dias, não se espera que tenha alterações na tomografia. Então, nessa hora que a gente vai fazer a tomografia. Pode passar. Então, e o que acontece nesses 5 a 10% que ficam graves? Passa. Então, o vírus SARS-CoV-2, ele se liga aos receptores ACE2 no epitélio alveolar e nas células endoteliais. Isso faz com que tenha vasoconstrição.
essa vasoconstrição leva a uma lesão na microvasculatura, o que vai determinar isquemia, inflamação e o estado de hipercoagulabilidade. Quase que enganche. A vasoconstrição também lentifica a circulação sanguínea, né? Favorece a agregação de plaquetas e ativa a cascata da coagulação, né? Então, isso aqui vai levar a uma resposta exagerada, né, do nosso sistema imune e a secreção exagerada de citocinas, né? Então, a crise das citocinas, né, a tempestade de citocinas, é explicada em parte por isso aqui. Um outro mecanismo que também está sendo estudado é o comprometimento do glicocálise, que recobre as células endoteliais e age como mediador da vasodilatação, promovido pelo ácido nítrico. Então, quando o glicocálise está comprometido, ele não media essa vasodilatação, e aí a vasoconstrição se mantém, né? Promovendo ainda mais a hipercoagulabilidade. Bom, pode passar. Bom, então, como é que evolui a síndrome respiratória aguda grave, né? Então, esse estrado pró-coagulativo, causado pela disfunção endotelial, induz a tempestade de citocinas e a hiperativação da cascata do complemento. Então, aumenta o risco trombótico, né, o que piora o prognóstico do paciente. Então, determina trombocitopenia pela agregação plaquetária, aumento do fibrinogênio, aumento do dedímero, o que se soma a níveis variáveis de tempo de protrombina, tempo de tromboplastina ativada e aumenta o INR. Pode passar. Então, com isso, a gente tem, nos pacientes com COVID, alta incidência de embolia pulmonar. Essa alta incidência de embolia pulmonar é um diferencial das outras síndromes respiratórias agudas graves, porque com embolia pulmonar, vários microêmbolos, né, o paciente não tem a sensação de dispneia tão precoce quanto quando ele tem infecção diretamente dos pulmões, né? Então, isso foi uma coisa que distanciou o sintoma de falta de ar, né, da gravidade da hipoxemia do paciente. Então, assim, existe muito mais hipoxemia do que a sensação do paciente de estar com falta de ar, né? E aí, isso foi uma coisa que, no início da pandemia, a gente não sabia, né? E como síndrome respiratória aguda grave, por outras etiologias, a principal sinal de gravidade era ter dispneia, então essa foi uma orientação que foi dada por desconhecimento desse mecanismo de comprometimento no início, né? E aí, também acontece disfunção ventricular, né? Se o paciente aparece com a disfunção ventricular, mesmo que ele não tenha trombose venosa profunda, a gente precisa suspeitar que ele possa ter embolia pulmonar. Pode passar. Acontecem também trombos microvasculares difusos, o que pode levar a lesão cardíaca e lesão renal, né? Isso tem aumento da LDH, aumento do dedímero, aumento de bilirrubinas, tem plaquetopenia, tem anemia por conta dessa... Pode continuar. Então, assim, esse tromboembolismo venoso, existe ainda discussão sobre o momento de tratar com... na maioria das vezes, com heparina, né? Então, quando usar o anticoagulante? Então, você pode usar essa avaliação, né, dos fatores de risco, né? E aí, assim, se não tiver contraindicação, os pacientes graves, eles vão usar heparina de baixo peso molecular, independente desse índice, né? Os pacientes com doença leve,
eles não vão utilizar heparina, né, se ele tiver esse score aqui menor que 10, né? E os que têm doença moderada, né, se eles tiverem risco, se eles forem pacientes com outros riscos para tromboembolismo, eles vão usar profilático, 4.000 unidades a cada 24 horas, e se eles tiverem doença moderada, eles vão usar de 4.000 a 6.000 unidades a cada 24 horas. Pode passar. Bom, então, uma das complicações na COVID é a coagulação intravascular disseminada, né? Então, assim, é importante que a gente acompanhe esses exames nos pacientes com doença moderada severa, contagem de plaquetas, dedímero, tempo de protrombina e nível de fibrinogênio. Isso é feito um score também. E se eles somarem mais do que 5 pontos, aqui são pacientes com maior risco de coagulação intravascular, né? Então, disseminado. Pode passar. Bom, o que temos de outros tratamentos propostos, né? Então, assim, tem se usado, né, na segunda semana nos pacientes com muito sintomáticos, ou os pacientes que têm risco, né? Prednisona ou um corticoide em dose equivalente, né? 1 miligrama por quilo por dia, por 5 dias. Né? Então, esse aqui é uma coisa mais ou menos padronizada, todos os pacientes que ainda estão muito sintomáticos ou que estão com os sinais de piora, utilizam. Drogas antivirais, o que está sendo utilizado e o que está sendo proposto. O Remdesivir, né, já foi testado, já foi aprovado pelo FDA, né? Então, são poucos estudos, pelo menos são poucos os que eu encontrei publicados. Um estudo que estava publicado, ele foi testado em 36, ele foi testado em 53 pacientes e melhorou 36 deles. Tem um outro medicamento, o Favipiravir, que ele já era utilizado para influenza no Japão, que também é promissor em alguns estudos. Os medicamentos antimaláricos, os estudos que eu encontrei, eles ainda mostram que não tem benefício na prevenção da doença. Então, os exames, os pacientes que utilizaram até 4 dias antes do início dos sintomas, eles não apresentaram nenhum tipo de melhora e depois da doença instalada também não. Embora teoricamente, por eles atuarem bloqueando os receptores por vírus, eles, in vitro, eles seriam muito importantes. Em vivo, não tem dado o resultado que era esperado. Outros bloqueadores do receptor de angiotensina e estatinas têm estudos promissores, né? O uso de plasma de convalescente vai ser discutido logo mais na frente, uma outra terapêutica que tem sido utilizada. Pode passar. Pode passar, por favor. Bom, desculpe, eu mandei você passar demais. Pode voltar. Então, estão sendo testados também anticorpos monoclonais, que são anticorpos que bloqueiam a adesão do vírus às células. Esse Bamlanivimab também foi testado e aprovado já em caráter de urgência pelo FDA americano. Tem um estudo que são 2 anticorpos monoclonais, ele está em estudo de fase 3, ele atua em 2 pontos diferentes, também é promissor, mas há dúvida se eles serão úteis, né? Pois pacientes que foram a óbito haviam desenvolvido muitos anticorpos neutralizantes, então talvez não seja exatamente esse o problema de falta de anticorpos, o que vai ajudar com essa complementação, né? Tem dificuldade de produção em larga escala. Alguns moduladores anti-inflamatórios estão sendo avaliados, interferons, e esses anti-inflamatórios estão sendo utilizados, e também está sendo testado terapia com célula-tronco derivada do cordão umbilical. Pode passar, né? Então, assim, tem muita coisa sendo utilizada, sendo testada, mas pouca coisa que, assim, realmente seja benéfica e acessível para todo mundo.
Então, assim, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a gente aprendeu muito, muito nesse 1 ano e pouco de doença, que a gente conseguiu enxergar várias falhas no sistema de saúde e talvez a gente venha a corrigir algumas. Tomara que a gente não precise ter tantas filas mais nas emergências, né, que os pacientes não, por outras coisas, não exatamente por Covid, precisam ficar tanto tempo esperando vaga. Né? Nós enxergamos que a nossa autoproteção é insuficiente, né, no trabalho e fora dele. Pode ser que a gente tenha redução da infecção hospitalar, graças à utilização mais de higienização das mãos, que a gente precisa de formas de prevenção mais efetivas, que esteja ao alcance de todos, e que cada um precisa, nesse momento, ter essa noção de que pode estar sendo uma fonte de infecção, ou pode estar recebendo a infecção de alguém amigo, conhecido, da família, né, que boa parte dos nossos casos agora estão dentro do ambiente familiar, que a gente precisa chegar a informação confiável, né, aos amigos, aos colegas e às pessoas que precisam da informação, que nós sabemos que as principais formas de transmissão agora a gente já conhece, a gente sabe que o paciente precisa acompanhar a sua própria evolução, que há necessidade de apoio psicológico para quem adoece e para a família, que nós evoluímos muito na forma de ofertar oxigênio, que era uma dificuldade muito grande que a gente teve no início, né, da pandemia, e que a gente ainda precisa de tratamentos mais efetivos. Pode passar. Era isso. Muito obrigada. Eu vou ficar disponível aqui para as perguntas. Né? Pronto. Pode parar. Em nome do presidente dessa jornada, Dr. Jonaidson Baiman, eu quero agradecer à professora Mônica Façanha a sua apresentação didática, solicitar que ela permaneça nesta sala virtual, e até que se apresentem os 3 conferencistas, porque ao final das apresentações o acadêmico Jorge Magalhães irá tecer alguns comentários. E aproveito, sem perda de tempo, para chamar o doutor Marcelo Alcântara Holanda para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Cumprimentar e agradecer o convite aqui em nome do Dr. Jonaidson. Marcelo, deixa o acadêmico Flávio apresentar a sua titulação, por favor. Perdão. Perdão, peço eu, que os meus 82 anos fizeram esquecer que eu devo apresentar, porque o momento é ilustre que nem precisava, mas de qualquer maneira. O Marcelo é superintendente da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, é médico pneumologista e intensivista, é professor associado de medicina da Universidade Federal do Ceará, é idealizador da plataforma